Olá, Oi. voltamos De novo. de novo, um novo projeto para esse segundo semestre. No nosso projeto que se chama Pensando Junto, Pergunto, Pergunto, dá Dá assunto. Assunto. Aqui vai ter muito assunto. Então, nós vamos começar trabalhando um livro da Maria de Norá que a gente vai ler todo bem devagarinho, num outro modelo de projeto, né? É, quase como se a gente estivesse em casa contando história para criança, assim. A gente pensou em fazer desse jeito, Sim. né? Cada pedacinho a gente dá uma lida, aí comenta temas que aquele pedaço suscita. Claro, Isso. a gente para e pensa, vai associando. E aí a gente convida quem está nos vendo também, poder pensar junto e até nos escrever ali, Claro. né? O que pensou, o que associou. Sim. O que gostaria de que a gente falasse também, né? E o nome desse... E tem uma questão que a gente pensou também, que é a questão da linguagem de um livro da década de 80. Nós vamos ler o livro integralmente, como ele foi escrito. Então tem muitas palavras que ele contém, que talvez hoje, se a Maria de Norá fosse escreveria diferente. Claro, palavras que caíram em desuso, né? Palavras, jeitos de pensar as coisas que talvez não sejam mais os jeitos de hoje, mas não é por isso que o livro não tem a sua viabilidade ou a sua importância. Claro. A gente acredita que coisas escritas há um tempo guardam toda uma importância. E a gente vai ver aqui no Galo Superdotado que ele é super interessante. É, exatamente. O título já seria diferente hoje em 2023, mas o título é este. O Galo Superdotado. Nós vamos começar então a nossa leitura do Galo Superdotado, um primeiro pedacinho. Então, a galinha Cocó vivia muito contente com a sua ninhada, até que ela começou a notar certas manias do pintinho Joca. Uma tarde ciscavam no campo, à sombra de uma grande árvore, à procura de coisas apetitosas, quando encontraram um pedaço de jornal. Ninguém deu maior importância e foram andando, mas Joca ficou para trás. Ande, Joca! Gritou Cocó. O pinto nem deu atenção. Cocó voltou para apanhá-lo, quando percebeu que ele estava comendo tranquilamente o pedaço de jornal. Não faça isso! Não vê que vai ficar doente? Numa última bicada, Joca engoliu o resto e saiu correndo atrás da mãe, que exigia explicações. Sabe, mãe, era uma poesia tão bonita. Ainda estou sentindo o gosto. Agora ela está aqui. E pôs a asa na cabeça para mostrar. A preocupação da galinha foi enorme. Resolveu levar o Joca ao doutor Resolve Tudo naquela mesma tarde. O filho poderia até morrer de indigestão. Mas não morreu, não. Nem teve coisa alguma. E a gente para por aqui um pouquinho. Já começa com muitas coisas, né? Muitas coisas, né? Muitas. Então, quando a gente espera um filho, né? A gente espera aquele filho que a gente tem na cabeça. Né? Quando é que ele nasce como a gente pensou que ele ia ser? Nunca. Nunca. Então, essa é uma diferença importante que eu acho que o livro já traz aqui, né? A Sim. galinha Cocó queria algumas coisas do Joca, que não é o que ele é. O Joca é diferente. E, em geral, isso sempre acontece. Em geral, sempre acontece, é ótimo. Sempre acontece. Exatamente. Os filhos não 110% dos casos, Os né? filhos não são iguais àqueles imaginados pelas pessoas que o geraram, que vão cuidar, que vão se ocupar da sua criação. Os filhos sempre são alguma outra coisa. Sim, o filho é um ser que chega, um estranho, né? Parecidinho, às vezes, fisicamente com a gente, ou até com alguém da família. E acho que até por isso, como ele é um estranho que chega, que a gente vai fazer todo esse caminho de... Sim. Ai, mas tem o olhinho da mãe, mas tem o não sei o quê. Pra ver se fica parecido. A gente tenta reconhecer aquele ser que chega, né? E que a gente tem que ter uma paciência e uma disponibilidade de olhar quem é aquele ser que está chegando, né? E isso é bem difícil, né? Isso é o primeiro trabalho, digamos assim, de criar uma criança, né? É um trabalho que começa na gravidez e que se processa no início do desenvolvimento e para a vida toda, né? Sim. Seja com as escolhas depois, bom, mas não era desse jeito que eu imaginei a vida para ti e tal. Acho que isso é trabalho para pai e mãe, quem vai desempenhar a função materna, função paterna, para a vida toda, né? Sim, então o Joca já era um pintinho completamente diferente dos irmãos, que começa a ler e comer jornal, quer dizer, isso a dona Cocó nunca tinha visto na vida, e ele
ela fica muito angustiada como mãe. Agora, nós vamos ver o que ela vai fazer com isso. Ela fica muito angustiada como mãe e ele começa a mostrar uma certa curiosidade e uma certa diferenciação dos outros. Acho que cabe a gente mostrar aqui. É verdade. Né? As ilustrações são lindas e são todos pintinhos iguais. Sim. Né? O que vai diferenciar o Joca dos irmãos, afinal de contas, né? É essa curiosidade. É ele botar pra dentro da cabeça essas poesias, né? A poesia nessa que ele coloca. Ilustração aqui, que é um amor, tem aqui o jornal que ele comeu, ele mostrando pra ela, né, que ele tá com a poesia na cabeça e vai enfrentar essa mãe que não sabe do que ele tá falando. E por ele ser diferente, a mãe fica extremamente preocupada, né? A preocupação foi enorme. E aí ela vai procurar um doutor, resolve tudo. O doutor não resolveu. Que não resolveu. E vê que nada também acontece com o Joca de tão horrendo, grave que ela tinha imaginado, né? Ou seja, ser diferente é ser diferente. É ser diferente. É a gente poder tolerar a diferença. Né? Às vezes a gente quer que um filho seja leitor, escritor, ou seja, matemático, ou seja, cante, que nem não sei o que. Ou goste das coisas que a gente gosta, né? Exatamente. E não. Não. E aí eu acho interessante, porque é difícil e ao mesmo tempo é maravilhoso, porque é um ser com quem tu vai aprender coisas que não fazem parte do teu mundo, né? Então, se puder receber bem, que é difícil, né? A gente sair da nossa bolha e... Enfim, né? O mundo está pedindo que as pessoas sejam aceitas. Acolhidas, né? Acolhidas como são. E isso traz angústia. Não tem importância ter medo, ter angústia, não saber o que vai fazer. Esse não é o problema, né? O problema é poder aceitar que a gente sente tudo isso, né? E que vai acolher, vai tentar acolher essa criança que é diferente, né? Pode ser um pequeno diferente, pode ser um grande diferente. Pode, mas aí eu acho que cabe a gente falar, né, Carmen, do galo superdotado, do título, né? Essa é uma palavra, das palavras que a gente disse, que a gente ia grifando, não se usa hoje mais como um conceito, né? Uma superdotação, nem como categoria diagnóstica, né? Exato. E acho que a gente pode até pensar, porque eu nem sei se era o caso do Joca. Acho que o Joca era curioso. Isso é o que a gente vai ver. Assim, acho que ele não era um superdotado ou altas habilidades ou uma criança fora da curva. Ele era uma criança curiosa e tem um monte de criança assim por aí. Se a gente escuta, se a gente deixa a curiosidade, né, aparecer, se a gente não se angustia com as perguntas ou com as coisas que eles aprendem ou ensinam ou questionam, que nem a gente sabe a resposta, se a gente não se angustia com isso, a criança vai, né? A gente já disse uma vez num vídeo que a gente não precisava saber as respostas. Não, a gente precisa estimular a pergunta. Estimular a pergunta e dizer, vamos pensar junto, né? Que é o que a gente faz aqui. Então, a proposta é essa, né? Pensar. Então, curiosidade, acolher a curiosidade da criança, entender a angústia dos pais, aceitar essa angústia de ver um filho que é diferente, será que ele vai ficar bem? Porque o caminho da gente, mais ou menos, a gente conhece. Então, assim, se for por aqui, a gente já sabe mais ou menos o que vai dar. E que instrumentos a gente vai ter para um filho que não é que nem a gente, né? Será que ele também vai dar certo? Morrer, a gente já vê que ele não vai morrer de indigestão aqui, né? Ele comeu a poesia e não fez mal para ele. Ele não morreu, não. Sim, eu acho que é muito legal. Assim, a gente vai seguir lendo e pensando, né? Para ver se essa parentalidade... Esse livro é muito divertido, eu acho ele muito engraçado. A gente tem que tolerar o datado, né? Porque tem nomes engraçados das pessoas... Mas é uma boa história. Vamos seguir? Esperamos vocês no próximo episódio. Exato. Beijo. Tchau.